Em Deus confiamos. Salmo 27. De Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração, tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, o meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho, por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos, contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. O Salmo 27 é um poderoso testemunho de fé e confiança em Deus, escrito pelo rei Davi. Acredita-se que este salmo foi composto durante um período de grande turbulência na vida de Davi, quando ele enfrentou muitos desafios e inimigos. Davi, um jovem pastor que se tornou rei, conhecia bem os altos e baixos da vida e este salmo é um reflexo de suas próprias lutas pessoais e de como ele encontrou refúgio e força em Deus. A vida de Davi foi repleta de muitos eventos históricos que o levaram a compor este salmo. Um dos principais eventos que moldaram a vida de Davi foi sua ascensão ao poder como rei de Israel. Davi enfrentou muitos desafios e oposição daqueles que procuravam minar seu governo. Ele também teve que lidar com a constante ameaça de invasão de potências estrangeiras, bem como conflitos internos dentro de seu próprio reino. Apesar dessas dificuldades, Davi sempre colocou sua confiança no Senhor. Ele sabia que Deus era sua rocha, sua fortaleza e seu libertador. Ao longo do Salmo, Davi expressa sua confiança na proteção e provisão de Deus, mesmo diante da adversidade. Ele declara que não terá medo, porque Deus está com ele e jamais o abandonará. A confiança de Davi em Deus também se reflete em seu desejo de buscar a presença de Deus. Ele anseia por ver a face de Deus e estar em sua presença, reconhecendo que em Deus encontra a verdadeira paz e segurança. Por meio do Salmo, Davi nos lembra que, mesmo em meio às lutas da vida, podemos encontrar refúgio e força em Deus. Em resumo, o Salmo 27 é um poderoso testemunho de fé e confiança em Deus, escrito pelo rei Davi, que ele mesmo enfrentou muitos acontecimentos históricos e desafios em sua vida, mas sempre encontrou forças no Senhor. Isso nos lembra que não importa o que estejamos passando, podemos encontrar refúgio e força em Deus. O salmista começa declarando: O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem devo ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu tenho medo? É uma poderosa declaração de fé e confiança em Deus. O salmista diz que não importa o que esteja acontecendo em sua vida, eles sabem que Deus está ao seu lado. Ele é sua luz, guiando-os na escuridão, e sua salvação, protegendo-os do mal. E por causa disso, eles não têm motivos para ter medo. Mas o que realmente significa confiar em Deus? O salmista continua dizendo: Quando os ímpios avançam contra mim para me devorar, são meus inimigos e minhas inimigas que tropeçarão e cairão. O salmista não diz que eles nunca enfrentarão oposição ou adversidade. Pelo contrário, eles dizem que mesmo quando essas coisas acontecem, eles confiam que Deus estará lá para protegê-los. Eles sabem que no final são os ímpios que tropeçarão e cairão, não os justos. Então, como desenvolvemos esse tipo de confiança em Deus? O salmista nos dá algumas pistas no versículo seguinte. Eles dizem: Uma coisa peço ao Senhor, apenas a busco, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo no seu templo. A chave para confiar em Deus é procurá-lo e passar tempo em sua presença. Quando estamos perto de Deus, começamos a entender seu caráter e seus caminhos, e isso nos dá confiança para confiar nele. E quais são os benefícios desse tipo de confiança em Deus?
O salmista continua dizendo: pois no dia da angústia ele me guardará seguro em sua habitação, ele me esconderá no abrigo de seu tabernáculo e me colocará no alto de uma rocha. Quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele cuidará de nós, mesmo em meio às dificuldades. Ele nos esconderá de sua presença e nos estabelecerá sobre uma base sólida. Pode ser dividido em 3 sessões, a primeira expressando a confiança de Davi na proteção e direção de Deus, a segunda expressando o seu desejo de habitar na casa do Senhor e contemplar a beleza de Deus, e a terceira reconhecendo que ele pode enfrentar provações e dificuldades, mas permanecem firmes em sua confiança na proteção e orientação de Deus. O Salmo é um chamado para confiar na proteção e orientação de Deus, buscar o Senhor, habitar em sua presença, meditar em sua palavra e confiar em sua proteção, orientação e salvação. Na primeira sessão, versículos 1 a 3, Davi declara sua confiança na proteção e orientação de Deus. Ele declara que o Senhor é sua luz e sua salvação, e que não temerá mal algum porque Deus está com ele. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem devo ter medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando os ímpios vieram contra mim para devorar minha carne, meus inimigos e adversários tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Os versículos 1 a 3 do Salmo 27 refletem a confiança de Davi na proteção e orientação de Deus, que ele conquistou por meio de seus desafios e vitórias ao longo de sua vida. Davi expressa que o Senhor é sua luz e sua salvação, e que não temerá mal algum porque Deus está com ele. No versículo 2, Davi expressa que quando os ímpios vierem contra ele para devorá-lo, seus inimigos e adversários tropeçarão e cairão. Reflete as experiências vitoriosas de Davi sobre seus inimigos e sua confiança na proteção de Deus nessas situações. Por fim, no versículo 3, Davi afirma que mesmo que um exército sitie uma guerra estoure contra ele não terá medo. Isso reflete os desafios que Davi enfrentou durante seu reinado como rei de Israel. Mas apesar deles ele permaneceu firme em sua confiança na proteção e direção de Deus. Portanto, esses versículos refletem a confiança de Davi na proteção e orientação de Deus, que ele conquistou por meio de seus desafios e vitórias ao longo de sua vida. Em relação a Golias e Saul, podemos interpretar esses versículos como a confiança de Davi em Deus quando enfrentou o gigante Golias. Davi, sendo um menino pastor, não teve medo de enfrentar Golias, mesmo quando todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul, tremia de medo. Davi sabia que o Senhor é sua luz e sua salvação e tinha fé que Deus o ajudaria a derrotar o gigante. O Senhor é minha luz e minha salvação. Como muitos salmos, o rei Davi o escreveu durante um período de dificuldade. No entanto, é uma canção de confiança e triunfo, porque Davi não estava nas trevas ou no perigo final, porque o Senhor era sua luz e sua salvação. O próprio Deus trouxe luz à vida de Davi. Ele não se desesperou com a escuridão e tudo o que ela representava. Sua vida estava cheia do Senhor, e sua vida estava cheia de luz. O próprio Deus trouxe a salvação a Davi. Ele provavelmente quis dizer isso como um resgate, tanto no sentido imediato quanto no sentido final. Deus o salvou uma e outra vez, e o faria na eternidade. A palavra hebraica para salvação significa explicitamente libertação e, novamente, isso provavelmente tem a ver com a libertação dos inimigos imediatos do rei. Embora Deus seja frequentemente associado à luz na Bíblia, esse versículo é a única aplicação direta do nome luz a Deus no Antigo Testamento. Luz e salvação também foram maravilhosamente prometidas aos gentios pela pessoa e obra do Messias. Pois ele disse: muito pouco é para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel, também te darei como luz para os gentios, para que sejas minha salvação até os confins da terra. Isaías 49 versículo 6, e assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz luz para os gentios, para que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13 versículo 47. O Senhor é a força da minha vida. Davi era um guerreiro habilidoso e experiente e devia ser um homem de força física impressionante, mas considerava o Senhor a força de sua vida. Davi sabia algo do que o apóstolo Paulo escreveria muitos anos depois: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6 versículo 10. Os próprios nomes de Jeová como luz, salvação, a fortaleza da minha vida, envolvem trevas, perigo e inimigos sitiados. Se raramente sabemos o que é ter Deus como nossa força vital, pode ser porque confiamos em tantas outras coisas para nossa força. Achamos fácil confiar em nossa sabedoria, nossa experiência, nossos amigos e nossos recursos. Davi conhecia uma força maior do que todas essas. De quem devo ter medo? De quem eu teria medo?
Davi usou a ferramenta poética da repetição para defender seu ponto de vista e reunir ideias paralelas. Porque Deus era sua luz, sua salvação e sua força, não havia razão para temer ou ter medo. Quando os ímpios vieram contra mim, eles tropeçaram e caíram. Davi se lembrou de como Deus havia sido confiável no passado. Houve momentos em que os ímpios ou mesmo um exército vieram contra ele, mas Deus ainda mostrou que ele era a luz, a salvação e a força de Davi. A confiança de Davi em Deus foi testada. Ele não tinha fé no bom tempo que vivia em circunstâncias sempre fáceis. Não é a alegria de um homem em um mosteiro confortável, é a canção de um homem que conheceu a bondade de Deus mesmo em perigo e desespero. 1 Samuel 17 versículo 44 relata que Golias disse ao jovem Davi: "Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo." Talvez Davi tenha se lembrado disso ao escrever: "Quando os ímpios vieram contra mim para devorar minha carne, meus inimigos e meus adversários, eles tropeçaram e caíram." Eles tropeçaram e caíram, o sopro de Deus os derrubou. Isso foi literalmente verdade no caso de Nosso Senhor no Getsemane, quando aqueles que vieram para levá-lo recuaram e caíram no chão, e aqui ele era um representante profético de todos os crentes em luta que, levantando-se de joelhos, lançariam seus inimigos em seus rostos pelo poder da fé. Nisto confiarei, por causa de sua confiança no Senhor, o salmista não teme. Em seu ser interior, não há medo. Essa confissão confiante no amor salvador de Deus é semelhante à confissão de Paulo em Romanos 8, versículos 31 a 39. O que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem processará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é o condenador? É Cristo quem morreu, e ainda mais ressuscitou, que está mesmo à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti estamos sendo mortos o dia todo, somos contados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes nem futuras, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está dentro de nós. Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu tenho medo. É uma poderosa declaração de fé e confiança em Deus. O salmista diz que não importa o que esteja acontecendo em sua vida, eles sabem que Deus está ao seu lado. Ele é sua luz, guiando-os na escuridão, e sua salvação, protegendo-os do mal. E por causa disso, eles não têm motivos para ter medo. Na segunda sessão, versículos 4 a 6, Davi expressa seu desejo de habitar na casa do Senhor e contemplar a beleza de Deus. Ele também declara seu desejo de ser ensinado nos caminhos de Deus e de meditar na lei de Deus. Ainda que um exército me sitiasse, meu coração não temeria, mesmo que a guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor, é o que procuro, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo em seu templo. Pois no dia da angústia ele me manterá seguro em sua morada, ele me esconderá no abrigo de seu tabernáculo e me colocará no alto de uma rocha. Então minha cabeça será erguida acima dos inimigos ao meu redor, no seu tabernáculo sacrificarei com júbilo, vou cantar e fazer música para o Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor: o tom da música muda repentinamente de celebração para contemplação. Experimentar a bondade e a grandeza de Deus fez Davi refletir sobre como é maravilhoso procurá-lo e experimentar sua presença. Um propósito dominava sua oração e sua vida. Nunca esteve muito tempo ausente do pensamento do salmista. Homens de uma ideia são irresistíveis. Para que eu habite na casa do Senhor, Davi desejava poder viver no próprio tabernáculo, cercado diariamente pela presença e beleza de Deus. Nesses poucos versículos, notamos as muitas maneiras pelas quais Davi se refere à casa do Senhor. Davi parece buscar na língua hebraica nomes para descrevê-la, a casa do Senhor. Só pedi ao Senhor uma coisa, a qual buscarei: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir sobre o seu templo. Pois em tempos de angústia ele me esconderá em seu pavilhão, no lugar secreto de seu tabernáculo. Ele me esconderá, ele me colocará no alto de uma rocha. E agora minha cabeça será erguida acima de meus inimigos ao meu redor, por isso oferecerei sacrifícios de júbilo em seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmo 27 versículos 4 a 6.
Contemplando a beleza do Eterno, Davi sabia que havia beleza na natureza e na presença de Deus, beleza que podia ser percebida pelo olho aguçado da fé. Ele não conseguia pensar em ocupação maior do que encher sua mente e coração com a bondade e a grandeza de Deus. Há uma riqueza em Deus, revelada ao coração que busca, que muitas pessoas nunca conheceram. É uma pena que Davi soubesse disso sob a antiga aliança, e muitos de nós com uma aliança maior e promessas maiores nunca saberemos. O caráter de Deus é atraente e capaz de nos inspirar a amá-lo e nos fazer, de modo a fala, corre atrás dele. E inquirir no seu templo, na presença de Deus, David quis passar da contemplação à investigação. Ele queria saber mais sobre Deus e seus caminhos. Não que a estrutura da terra fascinasse tanto David, ele escreveu isso quando a tenda do tabernáculo servia como um templo bastante humilde para Israel, diante do maravilhoso edifício que Salomão construiu. Não foi o templo terreno em si que encantou Davi, mas sim a beleza do Senhor que estava no templo de maneira especial. Pois em tempos de angústia ele me esconderá em seu pavilhão. Davi sabia que havia uma bênção e proteção especial para aquele que buscava a Deus com sinceridade. Não foi uma promessa evitar todos os problemas, mas dar segurança e bênção mesmo no meio deles. A morada de Deus é uma tenda, onde Ele abrigará seus convidados. O privilégio do asilo pertence a eles. Ele me colocará no alto de uma rocha. David acreditava que uma vida dedicada à busca de Deus conheceria uma medida de segurança e segurança, mesmo na presença de inimigos ao redor. Minha cabeça será erguida. Duas coisas fazem a cabeça pender: medo e vergonha. A esperança alivia o coração do cristão dessas duas coisas e, assim, o proíbe de dar o menor sinal de espírito desanimado com o rosto abatido. É por isso que oferecerei sacrifícios de alegria. A vida de Davi foi repleta de festa e gratidão por tudo o que Deus havia feito. Ele cantava louvores ao Senhor que o abençoou com sua presença e o salvou tantas vezes. Sacrifícios de alegria, ou de gritos e retumbantes, ou de ação de graças que foram executados ao som de trombetas e outros instrumentos. Também no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e no início dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, e eles serão um memorial para você diante de seu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números 10 versículo 10, e com eles Heman e Jedutum e os outros que foram escolhidos, que foram designados por nome, para louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e com eles Heman e Jedutum, para fazer soar as trombetas, os símbolos e os instrumentos musicais de Deus. Os filhos de Jedutum eram os porteiros. 1 Crônicas 16 versículos 41 a 42, e cante para ele uma nova canção, joga habilmente com um grito de alegria. Salmo 33, versículo 3. Na terceira sessão, versículos 7 a 14, Davi reconhece que pode enfrentar provações e dificuldades, mas permanece firme em sua confiança na proteção e direção de Deus. Ele ora para que Deus ouça sua voz e o salve de seus inimigos. Ele também declara sua confiança de que verá a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ouve minha voz quando eu clamo, ó Senhor, tenha piedade de mim e responda-me. Meu coração diz de você, busque a face dele. Tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, você tem sido minha ajuda. Não me rejeites e não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Guia-me no caminho certo por causa dos meus opressores. Não me entregue à vontade dos meus inimigos, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, cuspindo violência. Ainda tenho confiança nisso, verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, seja forte e tenha coragem e espere no Senhor. O Salmo 27, versículos 7 a 14, é uma seção do Salmo que se concentra na confiança do salmista em Deus e em seu desejo pela presença de Deus. No geral, esta passagem enfatiza a confiança do salmista em Deus e seu desejo pela presença e proteção de Deus. O salmista expressa seus medos e dúvidas, mas também sua fé inabalável na bondade e provisão de Deus. Esta passagem pode ser um encorajamento para os leitores que estão passando por momentos difíceis e precisam ser lembrados da fidelidade e presença de Deus. No versículo 7 o salmista diz, ouve a minha voz quando clamo, Senhor, tenha piedade de mim e responda-me. Isso demonstra a crença do salmista de que Deus o ouve e responderá a seus pedidos de ajuda. A celebração da primeira metade deste salmo pode nos fazer pensar que tudo foi fácil para Davi. Alguém poderia pensar que quando o problema veio, não houve luta, nem consigo mesmo nem com Deus. No entanto, Davi nos mostrou que mesmo ele, aquele que buscava a Deus com tanta paixão, às vezes sentia que Deus não o ouvia imediatamente.
Observe sua ansiedade para ser ouvido. Os fariseus não se importam se o Senhor os ouve, desde que sejam ouvidos pelos homens, ou se encantam seu próprio orgulho com suas devoções retumbantes, mas com um homem genuíno, o ouvido do Senhor é tudo. No versículo 8, o salmista diz: Meu coração diz de você, busque a face dele. Tua face, Senhor, eu buscarei. Isso mostra o profundo desejo do salmista de ter um relacionamento pessoal com Deus e buscar sua presença. Deus convidou Davi a procurá-lo, no entanto, havia um sentido em que Davi sentia que Deus estava se escondendo dele. No versículo 9 o salmista diz: Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo, você tem sido minha ajuda. Não me rejeite e não me abandone, Deus meu Salvador. O salmista expressa seu medo de que Deus se afaste dele com raiva e o abandone, mas também reafirma sua crença de que Deus sempre foi seu ajudador e que está convencido de que Deus não o abandonará. Não esconda seu rosto de mim. Davi não ficou zangado com Deus nem se voltou contra ele. Em seu desapontamento, ele buscou a Deus ainda mais diligente e desesperadamente. Não me deixe e não me abandone. Você tem sido minha ajuda, não me deixe nem me abandone. Davi usou a ajuda passada de Deus como uma razão para pedir e esperar ajuda futura. No versículo 10, o salmista diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me receberá. Essa declaração destaca a crença do salmista de que, mesmo que sua família terrena o rejeite, Deus ainda estará lá para recebê-lo e sustentá-lo. Davi sabia que o amor e o cuidado de Deus podiam ir além até mesmo do vínculo humano mais próximo. David provavelmente não esperava que seus pais o abandonassem, ainda que o fizessem, Deus não o faria. Davi enviou seus pais a Moabe para proteção em 1 Samuel 22 versículos 3 a 4. Talvez, sem querer, isso tenha feito Davi se sentir abandonado por seus pais. Versículo 11 a 12, Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me no caminho certo por causa dos meus opressores. Não me entregues ao desejo dos meus inimigos, pois falsas testemunhas se levantam contra mim, espalhando a maldade. Aqui, o salmista pede orientação e proteção de Deus contra aqueles que o prejudicariam, devido a falsas acusações. Foi uma simples oração pelo verdadeiro discipulado. Davi não queria viver do seu jeito, mas do jeito do Senhor. E conduze-me por um caminho suave, por causa dos meus inimigos. Davi não pediu um caminho fácil, mas sim um nível ou mesmo um lugar para ficar seguro. O versículo 12 do Salmo 26 declara: Meu pé repousa em terreno plano, na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Este versículo expressa a fé inabalável do orador em Deus e seu desejo de agradecer e louvá-lo na presença de uma grande multidão de pessoas. Davi tinha muitos adversários, falsas testemunhas contra ele e homens violentos que se opunham a ele. Ao pedir um caminho tranquilo, ele não estava pedindo uma vida fácil, mas um lugar estável e seguro para enfrentar as tempestades desta vida. Meus inimigos, é o dos inimigos em emboscada, esperando para surpreendê-lo, para atacá-lo traiçoeiramente. O caminho simples que ele pede é viajando ao longo do qual não haverá armadilhas ou lugares escondidos para esses inimigos. Davi nos diz que tem muitos inimigos que querem feri-lo. Alguns, como Cus no Salmo 7, contam mentiras sobre ele. Mentiras são palavras que não são verdadeiras. Então Davi ora por um caminho reto. Significa aquele que está seguro. No versículo 13, diz o salmista: Continuo confiante nisto, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Este versículo mostra que a fé do salmista em Deus é inabalável e que ele está confiante de que verá a generosidade e as bênçãos de Deus em sua vida. Eu teria desanimado se não acreditasse que veria a bondade do Eterno na terra dos vivos. A busca de Davi por Deus e seu conhecimento do Eterno o levaram a esta declaração triunfal. Ele teria desistido, desanimado, mas sabia que o bom Deus encontraria uma maneira de mostrar sua bondade nesta vida como na próxima. Espera no Senhor, boa sorte. Aqui o rei Davi se dirigiu a você e a mim. Do reservatório de sua experiência, ele pode nos encorajar a buscar a Deus, a esperar no Senhor e a ter coragem nele, a ser corajosos. Por fim, no versículo 14, o salmista conclui: Espera no Senhor, seja forte e tenha coragem e espere no Senhor. Este versículo é um lembrete para ter paciência e confiança em Deus, ter força e coragem em tempos difíceis e esperar o tempo de Deus. Espera em sua porta orando, espera seus pés com humildade, espera em sua mesa com serviço, esperando impacientemente em sua janela. Esperar em Jeová é sempre encontrar o caminho simples, por mais acidentado que seja. E Ele fortalecerá seu coração. Esta promessa profunda é para nós. Ao longo dos tempos, Davi tem falado conosco, dizendo-nos para confiarmos que há força no Senhor para aqueles que o buscam e nele confiam.
Espere, eu digo, no Senhor, como em Isaías 40 versículo 31, a ideia por trás de esperar no Senhor não é esperar passivamente até que o Senhor faça algo. Sim, Deus nos dá força, mas não esperamos que venha como se estivesse derramando em nós enquanto nos sentamos passivamente. Ele a traz para nós enquanto o buscamos e confiamos nele, em vez de confiar em nossa própria força. Se somos fracos, é porque não esperamos no Senhor. Devemos esperar no Senhor, como um mendigo espera a esmola na porta do rico. Como um aluno espera ser ensinado. Como um servo espera por seu mestre. Como um viajante esperando as indicações do guia. Como uma criança esperando por seus pais. Muitas de suas promessas têm uma longa data, mas eles são seguros e infalíveis. Então espere. Salmo 27, de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração, tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho, por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos, contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Em conclusão, o Salmo 27 é um poderoso lembrete de que temos um Deus que está sempre conosco, que está sempre presente para nos dar a força de que precisamos para seguir em frente. Ele é nossa luz, nossa salvação e nossa fortaleza. Quando colocamos nossa confiança nele, não temos nada a temer. Lembremo-nos de que podemos encontrar força no Senhor, independentemente dos desafios que enfrentamos. Confiemos nele e nos enchamos de esperança e coragem ao longo de nossas vidas. Então, meus amigos, ao encerrarmos hoje, vamos dedicar algum tempo para refletir sobre nosso próprio nível de confiança em Deus. Colocamos realmente nossa fé e confiança nele, ou confiamos em nossa própria força e sabedoria? Comprometamo-nos a procurá-lo mais profundamente e a passar mais tempo na sua presença, para que também nós possamos declarar com confiança: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem devo ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu tenho medo? Que Deus o abençoe enquanto você cresce em sua confiança nele. Um homem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.